Olá, Pedro Mexia. Não nos vemos há 9 anos, né, quando nos conhecemos em Cachoeira. Já? Pois é, tudo bem? Tudo bem. É um grande prazer estar novamente com você e é uma alegria muito grande para mim. Eu me inspiro muito em seus textos, né, e tudo que nós conversamos também em Cachoeira e tudo que tem acompanhado de sua atuação como intelectual, junto à presidência da República aí, como na área cultural. É, é, mas eu quero te deixar à vontade para falar. Você Uhum. tinha me sugerido nessa questão da língua portuguesa que afeta o Brasil, que você começasse então, é, se apresentasse e seguisse. É com você. Muito bem. Muito obrigado, antes de mais, pelo convite. Realmente já faz. Não me lembrava que era tanto tempo que nos tínhamos conhecido. Ahm, Bem, talvez a primeira coisa que eu possa dizer que seja interessante para quem nos esteja a ver e a ouvir, eh, em relação ao meu trabalho atual, seja porque tem ligação direta com o Brasil, o facto de eu ser um dos dois editores da revista Granta em língua portuguesa. Durante algum tempo existiu uma Granta brasileira e uma Granta portuguesa, e nos últimos anos essas duas revistas, de certa forma, são a mesma revista, na medida em que há um editor português, que sou eu, e um editor brasileiro, que é o Gustavo Pacheco, e a revista teve um outro diretor português, na altura era só um diretor, era o Carlos Vaz Marques, e eu estou lá nos últimos 3 números e tem sido uma experiência muito positiva em vários aspectos, e um dos aspectos em que ela é positiva é haver esta ponte, que eu acho que é sempre uma ponte insuficiente e deficitária na relação Portugal-Brasil, no sentido em que a sensação que eu tenho é que o Brasil está mais atento, o Brasil literário, pelo menos, está mais atento a Portugal do que Portugal ao Brasil. Tradicionalmente, os escritores portugueses conheciam, e os leitores portugueses até, conheciam a literatura brasileira, citavam os escritores brasileiros, em alguns casos conheciam-nos e correspondiam-se com eles, e isso perdeu-se um pouco, por oposição, por exemplo, evidentemente, à força da música brasileira em Portugal, já por não falar das novelas, mas enfim, isso é outro domínio. E a Granta é uma. Porque tem uma edição em Portugal e uma edição brasileira, embora a revista seja a mesma, um, permite que este diálogo se mantenha, permite, nomeadamente, que os escritores e leitores brasileiros e portugueses estejam atentos não apenas ao que já é mais ou menos canónico e mais ou menos estabelecido, mas também aos novos, não tem que ser jovens, mas enfim, são nomes que às vezes o Gustavo Pacheco escolhe para a revista, e certamente que eu também escolho para a revista, e que o outro não conhece, e que, portanto, de um lado do Atlântico não são nomes evidentes, e isso é muito positivo. Eu temos tido um bom feedback, um bom acolhimento da revista no Brasil, pelo que nos tem chegado. E por outro lado, também na mesma editora que edita a revista, a Granta portuguesa, ou em língua portuguesa, que é a Tinta da China, também tenho também sou coordenador de uma coleção de poesia que já publicou três poetas brasileiros, o Fabiano Calisto, o Eucanã Ferraz e a Marília Garcia, e portanto tem sido o meu pequeno contributo para essa espécie de ponta aérea, que eu acho que é muito importante e que existiu de forma muito forte em muitos momentos da nossa relação cultural de Portugal-Brasil, e que por alguma razão se foi perdendo um pouco nas últimas décadas e nos últimos anos. Enfim, não queria deixar de começar por aí a nossa conversa, porque não tanto enfim, também para apresentar algumas das coisas que faço, mas sobretudo das coisas em que estou envolvido, que têm esta relação direta. Para mim sempre foi bastante absurdo que Portugal e o Brasil
estivessem como estiveram durante algum tempo e estão ainda até certo ponto de costas voltadas. E depois das vezes que fui ao Brasil, senti, em eventos literários nomeadamente, como a Flickr, por exemplo, e também a Flip e outras circunstâncias, percebi que o problema era essencialmente nosso, português. Isto é, senti que várias pessoas me falavam com conhecimento ou com interesse do que se passava em Portugal, no campo cultural e no campo literário, e que muitas vezes éramos nós, e era eu, inclusivamente, que não tinha, até poderia ter interesse, mas não tinha o conhecimento à altura de responder a esse interesse brasileiro pelas coisas portuguesas, e, portanto, de certa forma, nestes últimos anos, tentei, pela minha parte, dar um pequeno contributo para que esse desconhecimento mútuo ou afastamento mútuo se tenha atenuado. Pedro, você toca num ponto que para mim é muito caro, porque eu sou conhecido aqui no Brasil por afirmar que uma grande identidade cultural entre o Brasil e Portugal. Que essa identidade, eu digo nos meus livros que nenhum filho saiu tanto ao pai. Nenhum país é tão parecido. E ir a Portugal, como soube que nós nos desencontramos, mas fui a Portugal ano passado, e isso reforçou essa impressão que eu tenho, né, de que é uma identidade cultural. E você já veio ao Brasil, também pode falar disso. E a revista vem nesse sentido também, né? Eu acho que parte dessa afirmativa ou não. Como é que você vê essa identidade cultural que eu vejo muito forte, vejo quase como uma cultura única? Bem, eu acho que isso tem algumas... quer dizer, tenho muitas dificuldades em dizer que é uma cultura única desse ponto de vista, no sentido em que, evidentemente, uma língua comum nos aproxima muito, isso é evidente, embora o português de Portugal e o português do Brasil têm significativas diferenças, não ao ponto de, como fazem alguns autores portugueses, que decidem, ou que deixam, pelo menos, autorizam que se faça um abrasileiramento dos seus livros por causa para os autores brasileiros perceberem melhor. Acho que isso não faz muito sentido. Acho que na língua falada às vezes há pequenos desentendimentos, porque o nosso vocabulário não é completamente igual, mas acho que uma pessoa que lê livros consegue perceber sem problema, e mesmo quando não consegue perceber uma palavra, não conhece determinado vocabulário, quer brasileiro, quer português, há maneiras muito simples hoje em dia de em segundos saber o que é que essa palavra quer dizer. Eu acho que há dois aspectos um pouco bizarros. Um é literário, digamos assim, e outro é ideológico. O literário tem a ver com o facto de, como eu dizia há pouco, durante décadas, se nós formos ler não apenas as referências, mas também as citações, as epígrafes, a correspondência dos escritores portugueses, e aqui estou mais à vontade para falar de Portugal face ao Brasil do que o contrário, como é evidente, mas vemos que o Graciliano Ramos, ou o Jorge Amado, ou a Cecília Meirelles, ou o Carlos Drummond de Andrade, ou o Jorge de Lima, ou seja quem for, desses grandes escritores brasileiros, eram nomes evidentes para os escritores portugueses. Em alguns casos eram particularmente aquilo que se chamou neorrealismo português, em que era uma literatura, enfim, politicamente empenhada, tinha um diálogo bastante forte com a literatura politicamente empenhada brasileira. A poesia portuguesa de meados do século, de meados do século, do princípio também, mas sobretudo dos anos 40, 50, e não muito além disso, também tinha uma relação muito forte com
o Brasil, e depois, por qualquer razão, essa ligação perdeu-se. Na verdade, os poetas que, por exemplo, os poetas que um leitor relativamente culto português, os poetas brasileiros que conhecem, são poetas que já morreram, basicamente. É o Drummond, é o João Cabral, são poetas dessa geração. E depois os autores contemporâneos brasileiros não são tão lidos em Portugal, é isso? Eu acho que não são sequer, para já não há, um dos grandes problemas da relação cultural Portugal-Brasil é que é muito difícil, falando agora visto deste lado, é muito difícil arranjar livros brasileiros em Portugal. Há poucos livros brasileiros, a não ser as edições portuguesas de livros brasileiros, mas as edições brasileiras, há poucos livros e são muito caros porque o câmbio livreiro é absurdo. E, portanto, os livros... E, portanto, evidentemente que, sei lá, se eu quiser ler os poetas brasileiros dos últimos 50 anos, vamos dizer, ou até um pouco mais, ou eu tenho edições brasileiras, ou houve uma outra editora que fez algum esforço nesse sentido em Portugal, nomeadamente a Cotovia, nomeadamente uma editora que já não existe, que se chamava Quase, e que editaram o Ferreira Goulart, editaram o Francisco Alvim, editaram, enfim, muitos outros poetas, mas não é uma evidência. Eu lembro-me sempre da insuficiente repercussão em Portugal dos escritores brasileiros vivos, ou em alguns casos, alguns já não vivos, mas a maioria deles ainda vivos, como o Bernardo Carvalho, que tem sempre muito boa crítica e muito bem acolhido nos jornais, mas depois não conquistou verdadeiramente o seu público em Portugal. E, portanto, há aí um trabalho muito grande a fazer. O próprio Ruben Fonseca só começou a ser realmente conhecido em Portugal nos anos 80, no final dos anos 70, talvez. E agora saiu uma edição em livraria, havia uma edição especial, mas saiu uma edição em livraria do Grande Sertão Veredas, em 2019, que é muito bizarro, não é? Esperar tantas décadas para termos uma edição portuguesa em livraria do João Guimarães Rosa. E, portanto, há esses desconhecimentos, há esses hiatos, há esses atrasos. Eu, quando estive no Brasil, uma das vezes que fui entrevistado, disse uma coisa que para mim é uma evidência, nem sequer era uma frase para ser simpático, era uma absoluta evidência, que é: não devia ser possível estudar literatura em Portugal sem ler o Machado de Assis. Não faz absolutamente nenhum sentido alguém dizer que estudou literatura, que leu o Eça de Queiroz e o Camilo e o Padre António Vieira, mas nunca leu o Machado de Assis. É absurdo. Só para dar um exemplo indiscutível, embora haja outros. Até porque Machado é uma coisa... ele é universal, né? A temática dele é universal, não é uma temática... embora ambientado no Rio de Janeiro, ambientado no Brasil do século XIX, me parece, pelo menos eu tenho lido críticas até nos Estados Unidos nesse sentido, de que ele é universal na sua... Né? Toda a literatura é universal, mas ele é particularmente universal. Ele até era acusado de ser um bocado um inglês, de certa forma, não é? Ele tem uma abordagem ao mundo, quer naquele lado um pouco melancólico, quer no lado irónico e distanciado, que às vezes o aproximam até da literatura inglesa. Mas é evidentemente um dos grandes escritores, talvez seja, não faz muito sentido dizer quem é o maior, mas para mim está ele, com o Eça de Queiroz e o Camilo Castelo Branco, são três dos expoentes absolutos da ficção em português. Bom, e essa é a primeira o primeiro desencontro. Há um segundo desencontro, aliás, ia dizer que são dois, mas são três. O segundo desencontro é que eu vou ser muito sucinto, porque em geral, quando começo a falar deste assunto,
tende a demorar algum tempo, mas vou ser muito sucinto, que é um equívoco, para lhe chamar o mínimo, que é o acordo ortográfico. O acordo ortográfico foi um acordo desnecessário, de certa forma imposto por alguns sábios e académicos, enquanto outras pessoas não estavam verdadeiramente atentas ao que se estava a passar, defendida pelo poder político de uma maneira completamente acrítica, feito verdadeiramente por Portugal e pelo Brasil sem pensar nos outros países de língua portuguesa. Angola até hoje mantém que não assinará o acordo ortográfico, e, portanto, essa ideia de unir o português, a escrita do português falado nos vários países e nos vários continentes é uma miragem. E, além do mais, não sei como é a situação no Brasil, mas em Portugal saíram inúmeros livros de escritores, de tradutores, de linguistas, de académicos, provando, com às vezes centenas de páginas de exemplos, como o acordo ortográfico é mal feito. Não só é mal feito porque o critério fonético, por oposição ao etimológico, faz-nos perder a noção da história das palavras e, portanto, torna não mais fácil, mas mais difícil percebermos a lógica da língua, como porque as próprias regras que o acordo ortográfico tem do que é ou não facultativo e das duplas grafias tornam a língua ainda mais confusa. A língua é necessariamente confusa porque é muito vasta e porque é falada de formas diferentes em vários países. Não creio que as diferentes grafias fossem um problema, verdadeiramente. Não me parece que fossem um problema. E, sobretudo, não me parece que as fantasias de que, havendo uma ortografia unificada, o português, de repente, se tornava uma língua de uma espécie de potência global, para além, evidentemente, da sua dimensão, que isso já existia antes de qualquer acordo. Acho que isso é uma fantasia, acho que isso não mudou nada. A projeção do português no mundo vai sempre depender da projeção do Brasil no mundo. Portugal é um país pequeno, pode ter até alguma projeção, sei lá, neste momento tem um secretário-geral das Nações Unidas e tudo isso, mas Portugal é um país pequeno, não tem hipótese nenhuma de ser pequeno até do ponto de vista do número de habitantes, e, portanto, não é Portugal que vai impor o português no mundo. Se o português tiver maior impacto no mundo do que tem, é por causa do Brasil. Neste momento o Brasil não tem as perspectivas de caminhar para ser uma potência emergente, como noutros momentos nos pareceu a nós, pelo menos aqui. Eu acho que a vocação, nós perdemos a vocação e Portugal continental também perdeu a vocação. Sim. Acho que é. Mas, Tanto a América Portuguesa, que eu gosto de chamar de América Portuguesa. Eu gosto dessa expressão, porque é uma expressão de 300 anos atrás, que me parece que continua válida. Porque eu digo assim, a vocação inicial existia. Eu cito no meu livro História do Brasil Vira-Lata, que eu relancei agora, eu cito uma frase sua, que é quando você disse que da bipolaridade, ou somos os melhores ou somos os piores. Esta obra portuguesa do século XV, de apresentar o mundo ao mundo, é o maior feito histórico de todos os tempos. Ele jamais poderá ser superado e, olhando para trás, ele é completamente insuperável. Porque o fato de ter apresentado o Extremo Oriente à África, a África ao Extremo Oriente, e a Europa a todos esses povos, incluindo os povos nativos das Américas, ela não tem como ser repetida. E foi fantástico, né? Você pode colocar questões de colonialismo e tal, que para nós de direita não são problemáticas de debater, né? Não são proibidas de debater, né? Mas eu acho que a obra é inigualável. E isso dá uma vocação, eu acho que tem um pouco esse sonho de retomar essa vocação. Deveríamos ter sido nós da língua portuguesa, nós culturalmente, aquele povo lá de Vimara Pérez, de Afonso Henriques, a universalizar o mundo
em termos da língua também. Ou você acha que isso é um exagero? Quer dizer, eu tendo a ter uma visão, embora seja também um leitor do Padre António Vieira, tendo a não ter uma visão demasiado messiânica destes assuntos. Acho que esses assuntos, por mais que nós tenhamos um sentimento forte em relação à língua e à cultura, na verdade somos uma cultura num mar de outras culturas, e somos uma cultura, neste caso tentando apresentar os países de língua portuguesa, que evidentemente são muito diferentes e que têm destinos e orientações diferentes, mas agora, para facilitar, vamos dizer somos uma cultura, ou várias culturas, que dependem também na sua repercussão no mundo, dependem de muitas circunstâncias que não são em si mesmas culturais, que têm a ver com o poder económico, que têm a ver com a presença e o prestígio em organizações internacionais, que têm a ver com a possibilidade de serem ou não consideradas, no caso do Brasil, uma potência emergente, no caso de Portugal, um mediador, aproveitando o facto de Portugal ser um país que não tem verdadeiramente nenhum conflito com outra nação, nem sequer o velho conflito com a Espanha, francamente, hoje em dia é um fantasma do passado, não existe. Mas isso leva-me ao terceiro ponto que eu queria referir, que tem a ver com essas questões histórico-ideológicas e que estão muito marcadas por uma visão hoje em dia sobre os descobrimentos ou as descobertas que está muito longe digamos, do tom com que você se referiu a esses acontecimentos há pouco, ou seja, em Portugal, neste momento, o Presidente da Câmara de Lisboa, propôs, como aliás tinha anunciado, fazer um museu dos descobrimentos ou das descobertas, e houve uma feroz contestação por parte de académicos, por parte de colunistas e de historiadores nos jornais, dizendo... Eu imagino que a contestação tenha vindo da esquerda, né? A contestação tem vindo da esquerda, sim, dizendo que de certa forma um museu das descobertas seria uma glorificação do colonialismo e, portanto, da escravatura e, portanto, do racismo, etc. Esse é um ponto em que estes debates sobre a história estão mais ferozes do que nunca. E o outro, que também tem mais ou menos a ver com isto, mas que pertence mais ao passado, uma noção que nós temos muito presente em Portugal, que estava muito presente de uma forma positiva durante décadas antes de eu nascer e, portanto, antes de eu ter consciência disso, portanto, não tive consciência disso em direto, quero dizer, e que hoje se mantém, mas de um lado, o que era antes positivo agora é negativo, que é, de certa forma, a maneira como Portugal e Portugal no Brasil foi visto pelo Gilberto Freire. O Gilberto Freire foi, durante décadas, digamos assim, visto em Portugal como o pensador brasileiro que punha Portugal num lugar que nos era simpático na nossa relação com o Brasil e, portanto, de certa forma, era o pensador brasileiro mais conhecido e mais citado em Portugal, na medida em que a sua versão de como as coisas se tinham passado era a mais próxima daquilo que nós próprios gostávamos de acreditar, do que certamente o regime português do Estado Novo queria que fosse essa ideia de Portugal e da colonização portuguesa. E depois, evidentemente, tudo mudou completamente e, neste momento, em Portugal, nesses debates que há sobre a história, sobre o passado e sobre a colonização,
a maneira mais simples de querer ofender alguém é chamar-lhe lusotropicalista. É uma palavra que, se alguém chama a outra pessoa lusotropicalista, é quase como se fosse para desafiar para um duelo. E, portanto, o Gilberto Freire tornou-se uma espécie de figura maldita, quer dizer, uma figura maldita no meio intelectual, que sabe ainda hoje quem é o Gilberto Freire em Portugal. E, portanto, a ideia de que tudo que possa ter sido uma colonização diferente, é uma palavra que se utilizava muitas vezes sobre a colonização portuguesa, uma colonização diferente ou uma rede de relações interraciais diferentes, isso hoje é visto com muita suspeita, e o episódio mais recente, nesta sequência dos protestos por todo o mundo a seguir à morte do George Floyd nos Estados Unidos, um dos episódios portugueses, aliás, 2 episódios portugueses, foram na Madeira, foi derrubada a estátua do Cristóvão Colombo, uma estátua do Cristóvão Colombo, que esteve na Madeira. Acompanhamos esse caso no Brasil e repercutimos aqui. E outro foi a vandalização da estátua do Padre António Vieira. Há uma estátua do Padre António Vieira. Essa nos foi especialmente sentida. Pronto, que é uma estátua recente e que, aliás, é uma estátua do ponto de vista da estatuária não muito feliz, mas não é essa a questão, e foi atacada, foi vandalizada com tinta vermelha, como se fosse sangue, evidentemente, e houve uma grande discussão sobre aquilo que me parece ser realmente uma escolha extraordinariamente bizarra do Padre António Vieira como exemplo do racismo português, ou seja, quando, na verdade, se podemos escolher algumas figuras na história que mostraram uma consciência nesse domínio à frente do seu tempo, aliás, com consequências pessoais, não é? Nomeadamente a hostilidade dos colonos, nomeadamente problemas com a Inquisição e tudo mais, foi o Padre António Vieira, e, portanto, eu acho que a questão do racismo é uma questão, evidentemente, real, e real hoje e real no passado, mas, quando estamos a falar do passado, pensando no que as pessoas acreditavam em determinado tempo histórico, nomeadamente do Padre António Vieira, o notável não é poder haver expressões ou juízos racistas. O notável é como o Padre António Vieira se distinguiu, particularmente na defesa dos índios, e nos textos que escreveu, mas não só dos índios, há os textos sobre os escravos nos engenhos, tudo isso mostram alguém que era muito sensível, não só muito sensível ao sofrimento, era alguém que evidentemente não punha em causa a escravatura em si, porque nessa época não havia muita gente a pôr a causa a escravatura em si, mas que ainda assim percebia todo aquele sistema de ganância, violência e injustiça, e escreveu sobre isso. Há algumas páginas, aliás, memoráveis, e, portanto, eu sinto que se as nossas relações Portugal-Brasil, do ponto de vista histórico, que é necessariamente, até certo ponto, uma questão ideológica também, porque a ideologia vai premiando toda a nossa perspectiva, se essas relações já eram um pouco complicadas, no momento que vivemos em que se lança uma espécie de desconfiança histórica sobre o passado, em que, de certa forma, como dizia há uns tempos, a propósito desta polémica das estátuas, escrevia um colunista português, um académico português, escreveu uma frase em que eu me revejo, que ele dizia que muitas destas pessoas, o que está por detrás destes protestos e dos iconoclastas, digamos assim, e dos académicos que se insurgem neste momento, é a ideia de que a história não devia ter sido como foi. É que é uma ideia bastante extraordinária, porque realmente a história foi o que foi, e nós temos que lidar com a história com o que foi, não fugindo, nem rasurando. As pessoas perguntaram assim, então, mas e o Museu das Descobertas, dos Descobrimentos, se houver, não vai falar da escravatura? Claro que tem que falar da escravatura. A escravatura existiu, seria absurdo que não se falasse da escravatura, mas
nem as descobertas foram só a escravatura, nem foram só a expansão da fé, nem foram só uma questão comercial. Tudo isso existiu e tudo isso deve ser falado e visto criticamente. E, portanto, eu acho que, neste momento, o clima, no caso, não especificamente no caso de Portugal no Brasil, mas por arrasto no caso de Portugal no Brasil, não é de modo a que se consiga revisitar a história de uma forma, já não digo tranquila, mas de uma forma lúcida. Neste momento estamos ainda a lidar com fantasmas e a discutir. Na verdade, no caso dos descobrimentos, boa parte da discussão era que palavra é que se pode usar. Se é descobrimentos, se é descobertas, se é expansão. Depois alguém dizia que era um museu do mar, já não lembro como era a expressão, portanto, tentar usar uma expressão que fosse completamente neutra para que ninguém ficasse ofendido. E depois vieram os historiadores, incluindo historiadores marxistas em Portugal, a dizer que descobertas ou descobrimentos é uma palavra com historial e que... É neutra porque os povos se descobriram. Os tupis descobriram os portugueses. Claro, Quem veio visitar, né? Não tem porquê. Agora, eu queria dizer, Pedro, sobre isso, que nos últimos 10 anos, essa visão de Gilberto Freire com relação a Portugal, ela está sendo resgatada aqui porque o movimento de direita no Brasil ele tem um caráter muito reativo. Não é reacionário porque é uma direita, não sei se você tem acompanhado a nossa política, ela não é uma direita liberal, é liberal em economia, né? Então ela é conservadora em outros pontos. E o conservadorismo nos leva de volta às raízes portuguesas. Nos leva de volta a um orgulho português. E aí o Gilberto Freire escreveu sobre o Império Português na Índia também. Ele não escreveu só sobre o Brasil, né? Além de ter essa visão, ele foi um historiador também do Império Português, para além do Brasil, né? Então, para nós aqui no Brasil, isso tem sido resgatado. E nós tendemos a resgatar cada vez mais, até porque aumenta cada vez mais essas atitudes, como derrubar a estátua, aumentam a necessidade reativa. Ou seja, aquela parte da direita que é reativa, que diz, bom, já que vocês querem, então nós vamos reagir. Embora se me é permitido fazer um comentário sobre o Brasil, eu vejo acompanhando durante muito tempo blogs, hoje quase já não vejo blogs, mas acompanhando alguma imprensa, alguns sites, alguns podcasts brasileiros, eu devo dizer que eu e algumas pessoas, alguns portugueses, meus amigos ou meus conhecidos, até que acompanham mais do que eu devo dizer que vejo com alguma preocupação justamente uma espécie de erosão do liberalismo na direita brasileira. Ou seja, eu acho que a direita brasileira, pelo que nos chega e pelo que eu consigo perceber, em alguns setores se tornou muitíssimo menos liberal e assumiu uma agenda sobretudo reativa e, em alguns casos, realmente reacionária, que eu acho preocupante. Eu confesso que aqui de Lisboa, fenómenos como a proeminência do Olavo de Carvalho são praticamente inexplicáveis. Não consigo perceber como é que um país que tem e até uma tradição política que tem pensadores como o José Guilherme Melchior está entretida com o Olavo de Carvalho. Parece-me um absurdo total e um discurso meramente reativo naquela lógica que eu acho infantil, que é defender coisas porque desagradam aos outros mais do que porque acreditamos nelas. E eu sinto que chamemos-lhe a direita brasileira, ou as direitas brasileiras, precisam de ter um sobressalto liberal e precisam de pensar muito seriamente o que é que vão fazer quando como aliás a direita americana, quando se virar a atual página presidencial, que honestamente espero que seja virada rapidamente, e o que é que vem a seguir, porque
Não posso dizer, tenho que dizer isto com toda a sinceridade, não posso dizer que tenho acompanhado com simpatia o que se tem passado no Brasil desse ponto de vista. Não tenho nenhuma simpatia, evidentemente, pela hegemonia académico-ideológica de alguns setores no Brasil. Não, ela não é hegemônico na direita brasileira. O fato o fato de Olavo de Carvalho ter uma quantidade de seguidores, eu entrevistei esses dias o ex-ministro da Educação, que foi o primeiro ministro da Educação do governo Bolsonaro. E ele me dizia que ele atribui, inclusive, a saída dele, que foi uma decisão de sair do ministério, pela presença de pessoas que seguiam Olavo de Carvalho, que ele considerava aquilo muito ruim e tal. E existe toda uma direita que, inclusive, tem ficado contra o presidente, justamente por essa questão em torno de Olavo ou não Olavo. Né? Uhum. Agora, então eu considero que o nosso caso, por exemplo, diferente da Hungria, né? Que a Hungria você tem um presidente que realmente assume uma posição reativa clara. Na Polônia, não sei se na Polônia é o mesmo caso, não estudei o caso polonês, tanto quanto estudei o caso húngaro. Como é que você está vendo aí de Portugal com essa integração com a Europa, que agora ficou maior a integração com esse novo pacote que se aprovou, né? Que se permitiu o resgate geral, aí isso também eu queria que você comentasse sobre isso, porque parece que agora, em termos econômicos, que é o que importa, Estados Unidos da Europa total, né? Quer dizer, você tem uma federação completa aí. E a questão da Hungria e da Polônia, como é que você vê? Eu sou muito cético, começando pela questão da União Europeia. Eu sou muito cético, aliás, eu gosto da expressão eurocético e euroceticismo, embora em geral nem sequer me reconheça nos movimentos e nos partidos que são considerados eurocéticos, porque eu acho que muitos deles são simplesmente anti-europeístas. Ora, eu considero-me um eurocético no sentido em que acho que o projeto europeu, que é até certo ponto um projeto decisivo e até evidente, em alguns casos é um projeto nebuloso e possivelmente perigoso. E, portanto, eu acho que qualquer projeto europeu que tenha como termo final a dissolução das nações, dos Estados-nação, nos Estados Unidos da Europa, parece-me um projeto condenado ao fracasso, como, aliás, se está constantemente a perceber, porque os países têm lógicas diferentes, histórias diferentes, políticas de alianças diferentes e visões da Europa diferentes. E, portanto, eu tenho nas questões europeias, sou geralmente cético. Dito isto, acho que se a Europa não mostrar o que vale num momento como este, que é uma crise que afeta todos os países, e se não houver algum grau de solidariedade, então não só morrem as perspectivas maximalistas da Europa, a ideia de que isto é só de que somos europeus, antes de sermos portugueses ou belgas ou polacos, como o próprio projeto da União Europeia fica muito debilitado, porque as pessoas não veem bem qual é um bocadinho como o Estado, não é? Se o Estado falha no essencial, para que é que serve o Estado? Se a Europa falha no essencial, para que é que serve a Europa? A Europa enquanto construção política. E, portanto, eu vejo isso com alguma apreensão, mas esperemos que neste momento, apesar de tudo, ainda há, como se costuma dizer, adultos na sala. Infelizmente, os poucos adultos na sala neste momento é a senhora Merkel, é a chanceler alemã, mas pelo menos ela é um adulto na sala e podemos esperar que este programa de estímulo à recuperação económica, assim seja bem gerido nos diferentes países, possa contribuir para, pelo menos, para que a Europa não se afunde. Não estou certo que os destinos da Europa aqui para a frente sejam da erosão das pátrias, porque simplesmente não acredito, nem nunca acreditei, e não é um acreditar, não é uma crença metafísica, é uma crença empírica. Não acredito que haja muitas pessoas que se sintam europeus antes de se sentirem
membros cidadãos do seu país, e portanto acho que há um lado afetivo de pertença, em que a Europa é um segundo nível, mas não é a ligação básica que nós temos com o país onde nascemos, por mais que evidentemente as pessoas não vivam no país onde nasceram, por mais que estudem noutros sítios, que haja mobilidade, tudo isso, mas em vários momentos percebe-se que a ligação ao nosso país continua a ser, a cada um dos nossos países, continua a ser muito forte. Sobre a Hungria e a Polónia, são casos, apesar de tudo, diferentes, mas o que aconteceu no caso da Hungria e da Polónia, e é muito interessante porque eu estou a começar a ler um livro que é sobre isso, que é um livro da Anne Applebaum, que é aquela historiadora que tem aquele famoso livro sobre o Gulag. E a Anne Applebaum, pelo que eu li sobre o livro e pelo que estou a ler do livro, que é casada com um polaco, conta a história daquilo que estávamos a falar há pouco, que é do progressivo vírus iliberal nas direitas, sobretudo da Europa do Leste. Evidentemente que a Europa do Leste viveu sob a cortina de ferro, não só regimes opressivos, mas, em alguns casos, regimes francamente grotescos, como o caso do romeno ou do albanês. E houve ali um momento em que, até por muitos apoios, nomeadamente nos países anglo-saxónicos, estou-me a lembrar que o Roger Scruton, que morreu recentemente, foi várias vezes a Checoslováquia e outros países ele é muito bem quisto no Brasil, na direita, né? É um grande influenciador. Eu sei que sim. E foi uma... E, evidentemente, figuras que eu acho que só posso qualificar como figuras morais, como o Havel na Checoslováquia, foram figuras muito importantes. E havia ali evidentemente que para sair de um contexto de economia dirigida e de dirigismo económico, de não liberdade cultural e cívica, havia ali um grande influxo de ideias liberais. E a Applebaum fala da progressiva erosão de ideias liberais, nomeadamente pelo atual primeiro-ministro da Hungria, quando chegados ao poder e, sobretudo, confrontados com problemas que não eram problemas clássicos nesses países, como é o caso das migrações, essa costela liberal, essa dimensão liberal se foi perdendo. Portanto, o livro dela é um livro sobre a iliberalização progressiva da direita na Polónia, que ela conhece bem, e também na Hungria, que ela também conhece. Mas também nós podemos perfeitamente falar da iliberalização da direita no Brasil e da iliberalização da direita nos Estados Unidos, que é o caso absolutamente mais flagrante, porque, apesar de tudo, com todo o respeito para qualquer um dos nossos países, o facto de qualquer um dos nossos países europeus ou no Brasil serem eleitos pela pessoa A ou pela pessoa B tem importância, enfim, para esses países, antes de mais, mas quem é o presidente dos Estados Unidos tem influência para o mundo inteiro. E eu acho verdadeiramente inconcebível que um país e um partido e uma direita, se quisermos, com as tradições intelectuais e políticas do Partido Republicano nos Estados Unidos e do conservadorismo anglo-americano, se tenha rendido a uma figura como o Donald Trump. Acho que é um dos factos mais melancólicos à direita da política contemporânea. Realmente, eu costumo dizer que passei boa parte da minha vida a discutir com amigos e conhecidos, a discutir a política americana, então tinha sempre que defender os presidentes americanos. E sabia que havia algum momento em que já não conseguiria cumprir essa tarefa, e foi agora. Não é compreensível que o partido do Ronald Reagan seja o partido do Donald Trump. Há qualquer coisa que se degradou irremediavelmente na visão para a América, na linguagem,
até nas maneiras, que não é um assunto de menos importância, uma certa civilidade no espaço público. E, portanto, devo dizer que, situando-me eu politicamente à direita, vejo com muita melancolia a última década das direitas brasileira, americana e europeia. Eu preferia o Ted Cruz lá. Eu torci muito para que o Ted Cruz já tinha uma visão mais cristã, né, dentro do Partido Republicano, que também se perdeu em função disso. Sim, e que, entretanto, depois de ter sido várias vezes insultado pelo Trump, agora é grande apoiante do Trump. É uma coisa também bastante bizarra. É interessante isso. A política tem dessas coisas. Mas na Hungria e a Polônia tem uma diferença fundamental, né? Quando você fala liberal, aqui no Brasil a gente tem o liberal como a questão econômica, centrada na questão econômica. Se vai ser estatal ou se não vai ser estatal. Não era isso. Não exatamente, não é nesse sentido, né? Porque o Orbán, ele tem uma política bastante liberal, ele é quase que um Pinochet nesse sentido, né? Ele tem liberalizado a economia. E tem um pensador que eu entrevistei há poucos dias aqui para este canal, que é o Nelson Ascher, não sei se você já foi apresentado, é um poeta brasileiro, né? Quando eu tinha um blog com o João Pereira Coutinho e o Pedro Lomba, que se chamava A Coluna Infame, o Nelson escrevia-nos às vezes, mandou-nos, aliás, poemas e traduções. Eu não o conheço pessoalmente, mas chegámos a escrever-nos, sim. Sim, o Nelson argumentava, ele é filho de húngaros, e ele é filho de judeus húngaros. Que os judeus húngaros estão apoiando o presidente por uma questão muito simples, porque eles não querem ser minoria em relação aos muçulmanos. Então, o bloqueio da imigração os judeus húngaros estão vendo como uma proteção aos interesses deles. E aí justificam um menor liberalismo, e aí eu queria que você explicasse até para o público brasileiro aqui na Europa isso. Eu compreendo, mas para o brasileiro é mais difícil entender. Liberalismo no sentido de liberdades públicas, de liberdades de democracia, de liberdade de expressão. Eu gostava de dizer duas coisas sobre isso, sim. Gostava de dizer duas coisas sobre isso, porque há uma coisa que o Viktor Orbán teorizou, aliás, ele é uma pessoa, apesar de tudo, nesta galáxia que estamos a falar, é a pessoa mais capaz e mais articulada, do ponto de vista até intelectual, do que enfim, se compararmos com o Bolsonaro ou com outras figuras, é claramente uma pessoa que tem outra consistência. Ele não precisa de Olavo de Carvalho, ele é seu próprio. Tem uma consistência ideológica, mas, na verdade, o principal contributo, digamos assim, que ele deu há uns anos, e que tem sido muito glosado, é um contributo, no mínimo, contestável, que é a ideia de democracia iliberal. Ou seja, para ele, o liberalismo não é como as pessoas no leste usavam a palavra durante as últimas décadas, ou algumas pessoas, como as liberdades económicas e as liberdades civis, mas o liberalismo como sinónimo de desmoralização, decadência, tudo isso. E esse tipo de linguagem e esse tipo de visão tem digamos assim, tem o seu lugar histórico ou ideológico, que francamente não é nas democracias. Ou seja, em Portugal conhecemos esse tipo de visão em que, de certa forma, o liberalismo é uma forma de caos, é uma forma de decadência, é uma forma de corrupção, e eu não acho que a democracia possa ser iliberal. Acho que a democracia é um regime por natureza liberal, no sentido em que é um regime do pluralismo e das diferenças. E, portanto, e por isso há bocado também me lembrei do Melchior, que foi alguém que escreveu muito na defesa de uma sociedade plural, não apenas do liberalismo económico, mas também dessa capacidade de viver com as diferenças de opinião, com as diferenças de interesses e de perspectivas que são politicamente reguladas por eleições, por imprensa livre,
E eu, por exemplo, quando há líderes que começam a ter tentação de fechar jornais e coisas do género, os meus sinais de alarme disparam todos. E, portanto, eu não tenho uma visão muito otimista sobre isso. O segundo ponto é a questão das migrações. A questão das migrações tem um aspecto problemático, que para mim é problemático, ou melhor, que é objetivamente problemático, e um aspecto que para mim é indiscutível. Que é o aspecto problemático é que é um assunto sobre o qual não há verdadeiramente uma boa solução. No sentido em que não é possível fechar as portas, nem é possível abri-las completamente. E, portanto, tem de haver, de uma forma articulada, no caso da União Europeia, de uma forma articulada com os 20 e tal países, tem que haver uma concertação sobre quais são as regras, quais são os perigos e tudo mais. E têm sido tentadas várias fórmulas e nenhuma é a certa, mas há umas que vão mais no caminho certo do que outras. Portanto, isso eu acho que a imigração não é um fantasma, é um problema real. Ou melhor, não é a imigração que é um problema, é o que resulta da imigração pode ser um problema em termos de integração, em termos de emprego, de choques culturais, num ou noutro caso até, como sabemos, em termos de segurança. Portanto, é um problema real que tem que ter respostas e as respostas não são evidentes. Agora, para mim é muito evidente uma coisa, e sobretudo para o primeiro-ministro húngaro que invoca tantas vezes os valores cristãos, é que há claramente uma maneira cristã de lidar com pessoas em sofrimento. E a maneira cristã de lidar com pessoas em sofrimento é, desde sempre, e felizmente continua no atual Papa, é de atenção, a boa vontade e acolhimento. Não é, como o Sr. Salvini, deixá-los morrer ao largo, não é ter um total desprezo pela vida humana, não é como a Europa fez, ver pessoas a morrer no Mediterrâneo como se não fosse nada. Isso pode ser muita coisa e até admito que as pessoas consigam construir uma teoria que defenda isso. Há uma coisa que é impossível dizer, é que isso é cristão, porque não é. E, portanto, para mim, é muito chocante que uma pessoa, aliás, em total contradição com todos os gestos da Igreja, não só deste Papa, mas da Igreja, até na Igreja do Vaticano, mas também das igrejas nos vários países, que reivindique o seu cristianismo numa matéria em que se porta ostensivamente de forma não cristã. E, portanto, nessa matéria eu não tenho nenhuma contemplação e fico muito chocado que alguém se auto-intitule cristão no mesmo momento em que escorraça um foragido, um desgraçado, um esfomeado. Não sei que edição do Evangelho é que eles têm, mas não é a minha. Sim, eu vou concordar com você completamente e acrescentar uma coisa. Quando eu tive ano passado aí, eu fui para Portugal, viajei por Portugal todo não, só algumas partes, e fui a Galícia. E notei, tanto aí quanto em Vigo, uma grande quantidade de imigrantes, inclusive da África, né, e da Ásia também. Eu notei uma tolerância maior, que é histórica, em Portugal, em Lisboa particularmente, do que em Vigo. Um olhar melhor da população local. Mas como você vê hoje a questão em Portugal? Portugal tem sido um país que se destaca por acolher, principalmente dos países de língua portuguesa, né? Cabo Verde, por exemplo, você não tem nenhuma restrição, a própria relação com Angola, com Timor, mas não só, né? Tem acolhido muito. Tive o caso, inclusive, foi um caso engraçado que eu fui tomar um refrigerante no centro de Lisboa, e tinha um pequeno mercado, uma mercearia, e o chinês que atendia, ele não sabia falar português. Em Lisboa ele não sabia falar português, ele não entendia o que eu falava. Tivemos que nos comunicar de forma diferente. Mas senti uma acolhida maior em Portugal do que na Galícia. Ainda há essa diferença, ainda há essa acolhida, ou há uma reação a isso em Portugal também? Não, essa história é importante até para ilustrar um aspecto, que é, bom, evidentemente que a imigração é imigração,
e que há casos muito diferentes, há refugiados e há imigrantes, e não é a mesma coisa, e há questões que são humanitárias, outras que não são, enfim, há uma série de problemas muito diferentes uns dos outros e que não convém tratar como se fossem um mesmo assunto. Agora, honestamente, o problema da imigração, o problema essencial da imigração, mesmo para quem não o esteja a explicitar, percebe-se, sobretudo nas pessoas que têm um discurso mais hostil em relação à imigração, percebe-se que o problema é o Islão. E esse exemplo que você deu dos chineses é muito significativo. Há bastantes chineses em Portugal, como há, evidentemente, em muitos países, e a questão não se põe, não há levantamentos contra a imigração chinesa. Verdadeiramente o que existe, e de facto existe em alguns países, existe certamente em França, existe na Bélgica, existe um pouco em Inglaterra e noutros países também, existe um problema com o Islão radical e com a politização, do radicalismo religioso ou com as fronteiras não muito claras entre o que é a fé islâmica e o radicalismo político. E, portanto, isso não é um problema, sabendo o que nós sabemos, e os atentados e os problemas todos que existiram, em alguns casos, não com imigrantes, mas com cidadãos nacionais de países europeus, de famílias de outras origens e de religião muçulmana. Isso não é uma fantasia, portanto, levantar este problema não é ser anti-islâmico, é falar de um assunto real. Agora, esse assunto real exige, no mínimo, aquela prudência de não cair nas identificações infantis, por exemplo, entre Islão e terrorismo, que é aquela conversa de rua e de café que nós ouvimos e que não faz sentido nenhum. O Islão, até para Portugal, que tem uma tradição islâmica, o Islão, quando esteve em Portugal, deixou um legado civilizacional importante, e no sul de Espanha, e era um Islão que estava no auge, e, portanto, era um Islão mais tolerante e culto, e, portanto, não há uma identificação absolutamente necessária entre qualquer uma das religiões, nomeadamente os muçulmanos e os vários ramos islâmicos, com o que tem acontecido desde o 11 de setembro, o Afeganistão, tudo isso. Mas é verdade que neste momento essa é uma das realidades com que agora tem estado um pouco suspensa, digamos assim, um pouco como tudo, está um pouco suspensa da pandemia. Mas esse é um problema sério e é um problema que tem que ser não se pode fingir que não existe, como não se pode fingir que não existem problemas concretos, não do acolhimento de pessoas nos países europeus, de pessoas de fora de outros países e de outras culturas, não é problemas que não são problemas ideológicos abstratos, será que podemos ter na escola pública alunos, ou famílias, melhor dizendo, que não permitem que os seus filhos tenham aulas de biologia ou frequentem a piscina, porque se opõem a isso do ponto de vista do seu entendimento do mundo, ou por maioria de razão, será que podemos permitir a poligamia, ou o casamento com menores, ou a excisão feminina? Será que podemos dizer, bom, isto é a cultura deles e, portanto, acho que isso é uma fronteira que o Ocidente não deve ultrapassar. Os valores dos direitos humanos não são valores regionais, são valores universais. E embora haja especificidade das culturas, há fronteiras que não devem ser ultrapassadas e, portanto, é evidente que o muçulmano pode praticar livremente a sua fé, os seus hábitos alimentares, usar a roupa que usa, enfim, há a questão do véu, que é uma questão complicada, não há tempo agora para falar disso, mas, evidentemente, que há regras dos ordenamentos jurídicos europeus quanto à maioridade, quanto à escola pública, etc., e que não se pode dizer que
que essa especificidade anule essas regras. Aliás, há um caso que não é preciso ir buscar migrantes. Em Portugal, por exemplo, há casos repetidos com testemunhas de Jeová por causa das transfusões, das transfusões de sangue. No Brasil também. Pronto, e a prática é uma prática absolutamente respeitadora, ao mesmo tempo, das crenças individuais e da vida, neste caso das crianças menores, porque é dos menores que está em causa, os maiores podem fazer o que quiser com a sua vida, que é o Estado, por exemplo, há uma criança que precisa de uma transfusão de sangue, porque senão morre. E os pais recusam por razões religiosas. E o Estado, o Tribunal de Família, retira o poder paternal aos pais durante um dia, digamos, para esse efeito, e, portanto, o Estado decide que a criança vai ter uma transfusão de sangue, se vai fazer uma transfusão de sangue. Portanto, os pais não têm que decidir nada, não têm que infringir regra nenhuma, e, no entanto, não se deixa morrer a criança. E depois os pais retomam o poder paternal que tinham. E, portanto, isso é uma forma que, aliás, pelo que eu percebi, não é sequer particularmente contestada. Ou seja, pelo que eu percebi, os próprios pais percebem que isso, se calhar, salva os filhos sem eles terem que infringir regra nenhuma religiosa. E, portanto, há maneiras, este é um exemplo de que há maneiras humanas de perceber a complexidade dos assuntos e arranjar fórmulas jurídicas ou outras que permitam ter uma decisão humana. Isto, evidentemente, que não se pode deixar morrer uma criança por causa das convicções religiosas dos pais, em nenhuma circunstância. Isso parece-me evidente. Agora, isso não pode significar que as pessoas estão impedidas de ter as suas crenças. As pessoas, por exemplo, podem acreditar, em alguns países, há aquela coisa do terraplanismo e não sei o que mais. As pessoas podem acreditar o que quiserem sobre se a Terra é plana ou redonda, ou se houve a teoria da evolução, ou seja, podem acreditar no que quiserem. Mas há um sistema... Se o homem foi à Lua ou não, né? Tudo o que quiser, ou se o Elvis está vivo, não é? As pessoas podem acreditar no que quiserem, mas há um sistema público de ensino, estou a falar no público porque é o caso mais evidente, e nesse sistema público de ensino há um currículo e há um programa baseado no consenso científico, no caso das questões científicas, e, portanto, quem está nessa escola... E nas questões históricas, nas questões históricas, no método historiográfico. Não percebi. Nas questões históricas, na interpretação de história, no método historiográfico. Sim, mas apesar de tudo, a história tem uma... A esquerda que contesta isso hoje, né? Há umas partes da esquerda do pós-modernismo que quer reescrever a história, a gente falava disso no começo, né? Então, também não é o caso. Mas há uma diferença, apesar de tudo, porque apesar de tudo a história, isto é, nós podemos ter exatamente a mesma informação e concordar até na informação acerca da Revolução Francesa, duas pessoas, e podem não ter a mesma opinião sobre a Revolução Francesa. Sobre as questões científicas e outras... Sim, não cabe opinião, concordo. Não debate opinião, ou seja, eu não posso dizer isso é assim, mas eu não concordo que tenha sido assim, isto não faz sentido. Na história, a visão da história não é uma visão neutra, quer dizer, nós podemos tentar basear aquilo que sabemos na história em documentos, evidente, mas depois há uma série de outros fatores que são fatores de interpretação histórica em si mesmo, e, portanto, não é presumível que as pessoas vão estar de acordo. Há uma resposta, não me lembro de quem, não sei se é do Churchill, acho que não é do Churchill, não me lembro, mas sobre a Segunda Guerra Mundial, e que alguém pergunta o que é que os historiadores vão dizer sobre esta guerra. E a pessoa a quem perguntaram respondeu: não sei o que vão dizer, sei que não vão dizer que foi a Polónia que invadiu a Alemanha. Ou seja, há factos históricos. Não foi a Polónia que invadiu a Alemanha, foi a Alemanha que invadiu a Polónia. Agora, depois, a partir daí, podemos discutir muitas coisas. Não, mas... eu quis aproveitar essa comparação, porque você falou, por exemplo, né, o homem não foi à Lua, ou Terra plana.
Você não pode dizer que Dom Sebastião voltou do Marrocos e assumiu o trono. Claro, claro. Porque foi Filipe, né? O prior do Castro não ganhou a guerra. Essas coisas são fatos, né? Você pode ter Sim, opiniões sobre isso, dizer, não, a União Ibérica foi boa, não foi boa, isso é outra claro, história. Mas você não vai ensinar numa escola que Dom Sebastião voltou do Marrocos vivo. Né? claro. É essa a questão. Sim, e sobre a questão da tolerância com o imigrante, eu não tenho nenhuma dúvida, eu concordo com você integralmente. E digo mais, Portugal tem uma, quando eu digo Portugal, eu digo Brasil também, Brasil fantasticamente isso, né? Exponencialmente tem uma acolhida com o imigrante histórica, né? É uma questão, É eu verdade. diria até, e tem uma coisa que na nossa cultura, não sei se você concorda, isso até conversando com pessoas das culturas mais do norte, belgas e ingleses e americanos, eles são muito pelo multiculturalismo, pela convivência lado a lado, respeitosa, mas lado a lado. E nós somos mais interculturais, ou seja, nós interagimos mais com outras culturas. Mas a questão dos valores que você fala, esses valores são, eu sempre digo, são o maior patrimônio de um povo. São o nosso maior patrimônio, como nossa cultura, como nação, o conceito de nação. Né? Então, aí, evidentemente, que a gente tem que estar atento a esses valores. Então, também concordo nesse sentido. Então, bom, agora eu queria que falasse sobre o que você tem feito, como é que tem sido a sua trajetória, contar um pouco do Pedro Mexia. Bem, basicamente a minha trajetória tem sido nos jornais e na literatura. Tem sido. Escrevo nos jornais desde 98, atualmente escrevo no semanário que se chama Expresso, onde escrevo crítica literária e crónica, e tenho publicado vários livros de crónicas, de poesia e também de diários. Quando tinha um blog, que na verdade era mais um diário do que outra coisa, depois publiquei uma coletânea desses textos. Tenho feito algumas traduções, algumas colaborações com teatro. Nos últimos 12 anos também participo num programa que tem alguma repercussão cá, que se chama Governo Sombra, que é um programa de comentário político, mas, digamos, descontraído, por assim dizer. Acompanhei e gostei muito, fiquei fã do Governo Sombra. E, portanto, e depois, evidentemente, há esse projeto da coleção de poesia, que falei, da Granta. Tenho tido algumas passagens por instituições culturais, nomeadamente pela Cinemateca Portuguesa, entre 2008 e 2010. Nos últimos anos tenho estado na assessoria cultural da Presidência da República. Enfim, tem sido uma vida basicamente à volta dos livros e dos jornais e da cultura, um bocadinho caótica às vezes, ou seja, não tenho assim um percurso muito linear, mas tenho tido a possibilidade de trabalhar naquilo que gosto, e eu digo isto porque eu estudei Direito e detestei Direito, e portanto a possibilidade de ter feito uma vida nos últimos 20 anos, que não foi ser advogado ou jurista, tem sido para mim um privilégio. Você falou uma coisa para mim aqui quando esteve aqui. Ah, sim, vou lembrar de uma frase sua que é no pós-pessimismo, né? Que você estava até pensando na época em escrever um elogio ao pessimismo, um livro sobre isso, né? É, continua com essa perspectiva da necessidade do pessimismo em nossos dias. Quer dizer, o pessimismo pode ser visto como ou uma espécie de inclinação natural, como ser introvertido ou extrovertido. Portanto, há pessoas que são pessimistas e, portanto, não há nenhuma razão particular para isso, a não ser, como ser justamente o que eu disse, ser falador ou ser tímido. É uma característica, não sei se inata, mas de certa forma mais inata do que outra coisa. Pode ser um resultado de ter tido uma experiência de vida muito negativa e, portanto, o pessimismo ser uma espécie de reação, já que a vida é tão má, não pode senão ser pessimista.
Mas o pessimismo que me interessa não é verdadeiramente nem um nem outro, é um pessimismo diferente, que é uma espécie de visão do mundo. É uma visão do mundo segundo a qual não existe todo um caminho ascendente para o progresso e para a felicidade, e que, pelo contrário, a nossa vida, as nossas sociedades e as nossas vidas estão marcadas por frequentes, não só por frequentes retrocessos, por frequentes crises, mas também estão marcadas pela finitude, como é óbvio. Ou seja, digamos que a constatação número 1 não é uma constatação muito difícil de fazer, mas a constatação número 1 do pessimista é que vamos morrer, e não só vamos morrer nós, como vão morrer muitas coisas e vão desaparecer muitas instituições, muitas ideias, e portanto há uma espécie de melancolia em relação ao progresso da história, que não significa recusar o futuro de maneira nenhuma, mas significa ter a noção de que primeiro as coisas não avançam necessariamente no sentido positivo, embora muitas vezes avançam e ainda bem, mas também de que a experiência humana é absolutamente marcada pela precariedade, pelo facto de nem as pessoas duram 1000 anos, nem os impérios duram 1000 anos, não há nada que dure, não há nada que fique. E, portanto, conduzir a nossa vida tendo em atenção a nossa precariedade digamos que é sensato. Não é o pessimismo que nos leva à paralisia, não é o pessimismo que nos leva a fugir do mundo. É um pessimismo que aconselha prudência, que, por exemplo, vê as mudanças como inevitáveis, mas não necessariamente boas, isto é, há coisas que nós sabemos que vão ter que mudar, o que não significa que seja bom que mude. É simplesmente fatal mudar, é mais ou menos como envelhecer, também é fatal. Mas não é, certamente não é aquela ideia de que mitificar o passado é que era, ou nada, ou tudo tem que ficar como... Aliás, a ideia de que tudo tem que ficar como sempre foi é tecnicamente impossível de conseguir, porque não são os regimes, não são as pessoas, não são as instituições, não são mesmo as pessoas que dizem que por exemplo, aquelas pessoas que dizem que têm as mesmas ideias políticas exatamente ao longo de toda a vida, não é muito provável que tenham, porque simplesmente porque no nosso tempo, pelo menos, a realidade muda demasiado e, portanto, nós hoje, para avaliarmos quais são as ideias políticas de uma pessoa, temos em conta uma série de fatores que não são os mesmos de quando eu comecei a interessar por política, no tempo ainda no final da Guerra Fria, em que as questões eram bastante diferentes, em que as linhas de fratura eram diferentes, e portanto há uma mudança que é inevitável. O pessimista tende a ser pessimista sobre a própria natureza humana, sobre a ideia de que aquilo que nós temos de bom, e há muito que temos de bom, é uma coisa adquirida, por um lado, e frágil. Adquirida pela civilização, pela cultura, pela educação, e isso são tudo patrimónios da humanidade, mas que uma e outra vez percebemos que os seres humanos postos em determinadas situações regressam ao estado animal puro, que é o nosso estado, no fundo, que é o estado da sobrevivência acima de tudo, do triunfo do mais forte, do egoísmo, da brutalidade. É o estado descrito pelo Hobbes, basicamente. E, portanto, é isso. É uma visão do mundo que tem alguma utilidade como visão política, mas não é certamente o que me interessa nisto não é certamente o facto da pessoa ser pessimista, sei lá, por ser uma pessoa triste ou coisa do género. Há pessoas que são pessimistas apenas nesse sentido, e no sentido psicológico ou biografista. Não é uma melancolia. Não é uma? Melancolia. Não,
é uma melancolia ideológica. mas é adquirida, Não tem que ser uma melancolia pessoal, ou seja, um pessimista pode ser uma pessoa muito, muito, de certa forma, contente com a vida, por paradoxal que isto possa parecer. Isto é, a sua queixa não é em relação à sua vida concreta, mas é uma noção de que é preciso ver as coisas com, por exemplo, um pessimista nunca dirá, ou dificilmente dirá, o que disseram pessoas quando aconteceu, por exemplo, a dissolução da Jugoslávia ou os massacres no Ruanda, e havia pessoas a dizer como é que coisas destas ainda acontecem? Essa é uma frase otimista, aliás, sem dúvida. doentiamente otimista, ou seja, acha que há um estádio a partir do qual, e isto depois do século XX, que o século XX nos ensinou. Isso é historicismo também. Isso é historicismo marxista. Que é um estádio, há um estádio a partir do qual a civilização se instalou de forma irremediável e não há nada e não há regresso, não há retorno, não há volta a dar. E, caramba, eu acho que todas as pessoas, por exemplo, que achavam que a cultura nos redimia dos nossos males, ficaram esclarecidas com o que aconteceu na Alemanha nos anos 30. Acho que depois disso não há grande ilusão de que é por lermos os filósofos e ouvirmos boa música que vamos ser humanos uns com os outros. Acho que essa ilusão ficou definitivamente quebrada com as experiências históricas dos fascismos e dos comunismos. Exato. E eu tenho um livro meu, eu cito Hannah Arendt, que ela diz que na Alemanha os professores ensinavam Kant nas escolas. Uhum. E não havia incompatibilidade. Porque o imperativo categórico pode ser utilizado para isso. O otimismo, uma visão otimista do imperativo categórico pode levar a isso. E eu quero dizer, Pedro, que eu comungo inteiramente, assino embaixo de tudo que você falou agora sobre essa questão do pessimismo, e dizer que isso, basicamente, para mim, é a noção de ser conservador. Quando as pessoas me perguntam, você é conservador? Sim, sou. Ser de direita? Sou. Mas está ligado a isso, a essa percepção da fragilidade nossa e a fragilidade da nossa sociedade, das nossas conquistas, ditas conquistas históricas, né? Elas são frágeis e são instáveis. Muito instáveis, aliás, é uma das há um autor que não era visto como conservador, não foi visto como conservador no seu tempo, mas que me parece cada vez mais um autor que pode ser lido em chave conservadora, é o Freud. E eu acho que no caso do Freud é muito notório que, apesar de tudo, o que nos salva é a civilização, não é? O que nos salva até individualmente. Sem dúvida. Não necessariamente enquanto países, mas e que a civilização até tem um certo domínio da repressão, que é uma palavra que tem uma... Eu concordo com ele. Ele diz que a civilização nos infelicita, mas que seria pior se não fosse assim. Seria pior, com certeza. Os nossos instintos, há uma certa poesia dos instintos, e há alguns instintos que nos trazem alguma felicidade, mas há outros em que um certo grau de repressão significa um certo grau de civilização. Nos anos 60, essa ideia foi sendo muito desacreditada pelo Marcuse e por essa gente toda, mas hoje acho que essas ideias foram todas as pessoas que achavam que acreditavam numa ou noutra forma de homem novo, liberto das manchas do passado e das fraquezas imemoriais. Eu acho que já pouca gente acredita nisso, porque já passaram muitas coisas sobre isso. Os próprios anos 60 tiveram alguns desenlaces que não se previa, ou que muitas pessoas não previam, em termos de violência, por exemplo. E portanto, isso para mim está muito presente essa ideia de que é evidente que a repressão é também uma forma de violência, porque nós queríamos todos fazer o que nos apetece.
mas toda a gente percebe que isso não é uma condição possível de harmonia entre as pessoas, uma sociedade em que todos fazemos aquilo que nos apetece pura e simplesmente. Claro que nós devemos ter liberdade para, dentro daquilo que é a nossa esfera, fazermos o que quisermos. Eu sou o mais possível a favor da liberdade, da autonomia individual, mas há aquelas fronteiras que é a vida dos outros, a propriedade dos outros, a vontade dos outros, e, portanto, essas fronteiras não vão deixar de existir e não é bom que deixem de existir. E os valores de uma sociedade, que a gente falava antes, né? Os valores Sim, que nós estabelecemos também têm que ser protegidos, né? Digamos assim, desse sendo, ataque. sendo que uma das coisas que me inquieta um bocadinho é o facto de, e isso tem a ver um bocadinho com a evolução de alguma esquerda, particularmente esquerda académica, que parece-me que houve um trajeto interessante durante séculos, na verdade, desde o Iluminismo, em que os pensadores de esquerda, entre as ideias que acreditavam, e aliás, atravessando as várias ideias em que acreditavam, eram guiados por uma ideia de universalismo. E hoje em dia essa ideia está seriamente afetada. Cada vez mais eu vejo pessoas à esquerda a dizer que por exemplo, que os valores identitários, portanto, os particularismos, Eles são mais foram, fortes. eles foram do internacionalismo ao tribalismo. Mas Exatamente. eles acreditam em muita coisa. Eu acho que por não ser cristãos, por ser anticristãos em geral, costumam ser, né? Até porque a gente falava do pessimismo, do conservadorismo, mas acho que o Evangelho também é um livro que não é otimista. Quer dizer, é otimista num Sim, horizonte transhistórico, mas nós não temos esse exatamente. horizonte, nós Claro, vivemos na não. história. Mas na parte do horizonte histórico eu não vejo Não, na ele. parte do horizonte histórico, não. Não, nem a igreja pode ser. Né? Como você disse na entrevista aquela que eu vi com o observador, que a igreja não pode deixar de olhar de forma misericordiosa as fraquezas humanas. Né? Isso é, digamos que, para utilizar o título daquele livro famoso durante muitos séculos, que era A Imitação de Cristo, no fundo isso é a imitação de Cristo. Há várias conclusões diferentes que se podem tirar sobre a Bíblia, particularmente sobre o Novo Testamento. E tem-se tirado conclusões muito diferentes. Mas é um bocadinho como a história da Polónia não ter invadido a Alemanha. Não se pode ler os Evangelhos e concluir que os pobres ou os marginalizados ou as pessoas que sofrem devem ser desprezadas. Essa conclusão o texto não permite. Portanto, pode depois haver muitas maneiras de concretizar essa maneira de imitar Cristo, quer para os crentes, quer para as pessoas que, não sendo crentes, se reconhecem eticamente nos valores do cristianismo. Mas há um caminho que está ali traçado, há uma opção preferencial, para utilizar uma expressão conhecida, há uma opção preferencial pelos pobres e pelos marginalizados e pelos sofredores, e isso é um valor bíblico absoluto. E, portanto, acho que reivindicar o legado do cristianismo, esquecer essa dimensão da Bíblia, parece-me francamente muito estranho. Pedro, nós estamos chegando a 1 hora e meia. Eu queria deixar essas palavras finais. Você disse que a gente não ia conseguir chegar a 1 hora e meia, mas chegamos. Deixar essas palavras finais, depois eu vou encerrar a gravação. Eu peço que fique mais um segundo aí para eu poder me despedir de você. Mas fique à vontade para as suas considerações finais, como se diz por aqui. As considerações finais basicamente são duas, não sei bem quem é que nos vai ver e ouvir, mas gostava de dizer duas coisas que são para mim muito importantes e que são um bocado o resumo do que estivemos a conversar, né, nesta hora e meia, que foi um grande interesse com que eu vejo um certo, aquilo que me parece ser, se calhar estou enganado, mas aquilo que me parece ser um certo reatar de uma
de um diálogo cultural Portugal-Brasil, que tem a ver com também o facto das comunicações também serem mais fáceis e, por exemplo, podemos estar a ter esta conversa e outras pessoas e outros agentes e outras instituições terem um diálogo mais imediato e mais fácil, e portanto gostava que esses sinais dispersos que eu vou notando como sendo uma maior atenção mútua, pelo menos em alguns círculos, se acentuassem, porque não faz muito sentido que tenhamos duas culturas que falam a mesma língua e que têm tanto em comum, com tudo também que têm de diferente, que estejam de costas voltadas, como eu durante muito tempo senti, e até certo ponto ainda sinto, que têm estado na relação, sobretudo cultural. Essa é a primeira mensagem final, por assim dizer. E a segunda tem a ver com o facto de eu ter... eu estava no Brasil, estava em São Paulo, no júri do Prémio Oceanos, quando na noite das eleições em que foi eleito Jair Bolsonaro, e foi muito engraçado porque convivi com, em dias seguidos, pessoas chocadas e pessoas muito felizes com o resultado eleitoral. Eu não sabia praticamente nada sobre o Bolsonaro na altura e, aliás, pensei em escrever alguma coisa sobre essa minha ida ao Brasil, mas várias pessoas disseram que se calhar era um bocado precipitado, porque eu não sabia o suficiente, e fizeram bem. Eu de facto não o fiz, mas evidentemente tenho seguido muito e estou um pouco preocupado. Os brasileiros é que têm que sabem do destino do Brasil, mas sinto uma certa preocupação com o facto de o Brasil ter uma imagem política a partir de um certo momento muito positivo em Portugal, nomeadamente no tempo do Fernando Henrique. No caso do Lula é sempre uma figura mais polarizadora, até pelas razões, digamos, extrapolíticas e judiciais e que nós conhecemos, e todo o lado positivo, mas também muito negativo do consulado do PT, mas que o Brasil possa ultrapassar de uma forma lúcida, o que me parece ser, honestamente, uma presidência que serviu para fechar um ciclo, mas que não seja a abertura de um ciclo novo, que o ciclo novo venha depois daí com uma direita e com uma esquerda que não tenham sido marcadas como foram nos últimos anos por um tribalismo absurdo, por um radicalismo que tende a ser, aliás, cópia um do outro, e que eu vou acompanhando a realidade brasileira e de vez em quando vejo pessoas a intervir no espaço público com uma outra sensatez e com uma outra vontade de criar uma democracia pluralista. Não me parece que o ambiente dos últimos anos seja propício para que isso aconteça rapidamente. Gostava muito que no espaço conservador e liberal brasileiro se criasse uma alternativa que não fosse à imagem do que têm sido estes anos de absoluto desnorte político-ideológico, de impreparação e tudo mais, e que quando a página norte-americana for virada, a página brasileira também possa ser virada, e que haja qualquer coisa que venha a seguir, que eu não sei o que é, até porque os protagonistas políticos são poucos e alguns deles não são muito inspiradores, mas que venha alguma coisa um pouco diferente e que se pareça mais com uma certa esperança que algumas pessoas, nomeadamente em Portugal, alimentaram de que o Brasil parecia estar a avançar para um tipo de democracia, que era uma democracia, não vou dizer uma democracia europeia, porque isso não só seria paternalista, como há muitas democracias europeias que não são recomendáveis, mas um tipo de democracia pluralista. A palavra é mesmo esta, e digo pluralista no sentido em que as divergências sejam naturais e resolvidas pelas formas que as democracias têm de resolver as diferenças, que não é a luta tribal,
mas é o voto, é o Parlamento, é a dissensão pública civilizada. E não estou a ser demasiado idealista, porque na verdade em muitos países isso acontece, isso é possível, e eu acredito que no Brasil possa vir a ser, e portanto a minha sugestão seria que para os conservadores e liberais brasileiros que têm uma figura, e volto a insistir porque acho que é importante, que têm uma figura como o José Guilherme Melchior, que é verdadeiramente um enciclopedista, e que pensou a política, a filosofia, a sociologia, a história, a literatura. Acho que tem ali um bom, não vou dizer um bom guia, mas certamente uma boa leitura para pensar num Brasil, não é o Brasil do futuro, mas é o Brasil de depois da manhã, digamos assim. E, portanto, espero que isso possa acontecer, e estarei muito atento e com muita, verdadeiramente, atenção e boa vontade, que acho que é às vezes uma coisa que tem faltado entre Portugal e Brasil, e eu, pela minha parte, espero contribuir com essa dose de boa vontade. Bom, eu tenho uma visão um pouco mais otimista, Pedro, sobre se me permite, geralmente não sou otimista, mas eu acho que essa transformação que você pede, ela já está ocorrendo dentro do próprio governo, em grande medida, né? O presidente é mais simbólico, a questão é como vai sendo conduzido o governo, como é que vai ser conduzida a relação com as instituições, com o Congresso, especialmente com o Congresso Nacional, que tem uma força muito grande aqui no sistema presidencialista. Mas eu em 2018, não sei se esteve aqui, eu torci muito no segundo turno pela eleição do presidente Bolsonaro, votei nele, fiz campanha no segundo turno. Porque eu dizia isso, que queria ter uma esquerda no Brasil como o PS português, que você às vezes critica também o PS português, mas eu reconheço no PS português um pouco, não tudo, mas um pouco dessa tolerância, dessa capacidade de diálogo que eu não vejo aqui. Eu percebo isso. A minha única divergência, aliás, várias pessoas me disseram isso nessa altura em que eu estava no dia da eleição em São Paulo. O que me parece é que a maneira errada de combater os adversários e o que está de errado. A maneira errada de combater aquilo que há de errado nos adversários é imitá-los. E eu penso que a direita brasileira, em grande medida, copiou e seguiu a mesma lógica de radicalismo, tribalismo, destempero verbal até, quer dizer, o Olavo de Carvalho, quando não está a escrever livros, está a insultar as pessoas, não é? Isso não é a forma de estar no espaço público, não há qualquer interesse em conduzir o debate intelectual chamando às pessoas canalha ou seja o que for pior do que isso. Para quê? Para quê fingir que é isso o trabalho intelectual que há a fazer? Eu acho que a corrente na direita brasileira, a corrente mais liberal conservadora tem uma força grande também. Talvez a imagem que nós tenhamos passando para a Europa seja essa, mas no dia a dia, aqui no cotidiano, a gente tem muitos pensadores de direita e executores, né, e executores que têm uma linha mais tranquila, que não é uma imitação da nossa esquerda, principalmente a nossa esquerda, que a nossa esquerda é realmente, ela passou, uma das causas, inclusive, teve quem disse isso 8 meses antes da eleição. O El País fez uma matéria, o El País da Espanha, dizendo que um pensador que escreveu disse que a mania de chamar todos os não esquerdistas de fascistas, eles ficaram anos nos chamando de fascistas, elegeu o Bolsonaro, porque é uma coisa, chegou um ponto de radicalismo à esquerda brasileira. E eu lembro que nós trouxemos aqui para a Flica, depois da sua passagem, a Mariana Trigo Pereira, que agora ela está não sei se você chegou a conhecê-la, ela é filha de um deputado que foi do PS, que agora está sem partido, aí de Portugal. Incrível o diálogo que nós tivemos, a evolução do pensamento da esquerda portuguesa. A gente gostaria de ter uma esquerda assim no Brasil. A gente sente falta e não vê uma esquerda assim no Brasil.
que é essa capacidade de diálogo. Claro que você tem, eu respeito essas críticas e também tenho a certas condutas do PS português. Inclusive já teve com o José Sócrates, que também a gente falava dos exemplos, né, de problemas outros, né? Mas, enfim, claro que a gente quer convergir nesse sentido. Então, eu te agradeço muito pela participação, foi muito boa. Muito obrigado, Aurélio. Tá? Eu fico muito agradecido. Eu peço que espere mais um pouquinho, vou parar a gravação e a gente conversa para se despedir. E venha sempre ao Brasil, seja sempre bem-vindo. Muito obrigado. Felicidades aí, a gente quer que. Obrigado. Para Portugal também. Um abraço. Obrigado a todos. Valeu, um abração.